Você sabe o que que esse cafezinho aqui pode mudar na sua vida? Você tem ideia do que esse café aqui pode fazer na sua vida empresarial? Você tem ideia? Se você não tem ideia, só escuta o que eu vou te falar aqui que vai ser muito importante para você. Eu, como contador, ajudando micro, pequenas, médias empresas, tanto empresas que faturam 50 milhões, como empresa que está começando agora, 10 mil, 20 mil de faturamento, eu gosto de apoiar o empreendedorismo e gosto de mostrar caminhos que são importantes a gente aprender. Eu quero mais esse vídeo de administração de empresa, falando sobre administração de empresa, quero te dar dicas importantes aqui. E nesse vídeo eu quero falar para você não errar na contratação dos seus primeiros funcionários. E levar em conta que deixar bem claro para você que eu não sou especialista em recrutamento e seleção. Eu sou contador, empresário contábil, ajudo empresários na parte contábil, fiscal, trabalhista. A gente tem um time aqui que atende todo o Brasil, fazendo a contabilidade da sua empresa. Então você precisa organizar a contabilidade do teu negócio, ter uma contabilidade especializada, reduzir carga tributária, pagar menos impostos. Você vai poder contar conosco sim, é só você entrar em contato com o nosso time. Agora, o que as pessoas erram no começo da contratação, no começo ali do negócio, começa a contratar as primeiras pessoas, que é importante eu te falar aqui. Primeiro de tudo, tá? As pessoas que você vai contratar no começo do seu negócio não são, na maioria dos casos, as pessoas que vão caminhar com você por muito tempo. E eu vou te explicar por quê. Porque a tua empresa, quando ela começa, a pessoa tem que sentar em várias cadeiras. E normalmente essas pessoas têm um perfil mais executor, mais comunicador, uma pessoa que realmente está ali para pau para toda a obra. Sabe aquela coisa que a pessoa senta em várias cadeiras e aquilo ali satisfaz ela? Quando o negócio cresce, quando o negócio se desenvolve, você começa a organizar setores dentro da sua empresa, começa a organizar tarefas e aí as pessoas vão concentrando e elas tendem a ter um trabalho mais equilibrado, mais padronizado. E a performance dessa pessoa que de repente gosta de muitos desafios, de coisa nova todos os momentos, provavelmente não vai ser a mesma executando apenas um tipo de trabalho, apenas um tipo de serviço. Como também o contrário é verdadeiro. Se você colocar para dentro da tua empresa agora pessoas que estão dentro de um padrão de processo de trabalho e colocá-la para sair desse padrão, você vai ter muita dificuldade. Então, por exemplo, é a mesma coisa de um gerente quando ele está numa empresa e ele resolve ir abrir seu próprio negócio. Eu já vi muitos quebrarem com muito conhecimento, mas por quê? Porque ele não está acostumado mais a sentar em várias cadeiras, ele está acostumado a ter um time, a liderar, a trabalhar mais nessa questão estratégica. E quando ele vem para o operacional, ele tem muita dificuldade, que é muito difícil para ele fazer o operacional. Então, os dois lados são desafiadores. Então, como é que você vai contratar as primeiras pessoas no teu negócio? Primeiro de tudo, se você tem um negócio pequeno, você precisa contratar pessoas que têm perfil executor, pessoas que vão meter a mão na massa e vão fazer o negócio acontecer. Elas são pessoas mais desafiadoras de você lidar, porque são pessoas que têm atitude, protagonismo, você vai ter que trabalhar muito com o ego dessas pessoas, mas são pessoas que são importantes no momento do teu negócio. Por quê? Porque com essas pessoas você vai conseguir alavancar o teu negócio. Porque olha só, quando você tem um negócio pequeno, você ainda não tem o processo muito definido, clareza em tudo que precisa fazer, até você estar descobrindo as coisas, como é que você vai ditar a regra para as pessoas. Então essas pessoas mais planejadoras, mais conservadoras, elas precisam de segurança, elas precisam de saber um passo a passo, um começo, meio e fim, para que elas de verdade consigam trabalhar. E olhando por esse lado, você vai perceber que no começo do negócio, você não pode focar em processo, em burocratizar muitas coisas. Você tem que focar em vender, em fazer marketing, ganhar cliente, fazer faturamento. Por quê? Porque sem dinheiro no caixa você não vai conseguir fazer nada. Então, se essas pessoas no começo que você contrata são até pessoas boas, mas são pessoas que estão acostumadas a trabalhar dentro de um ritmo, de um processo, que tem começo, meio e fim, que elas sabem claramente o que tem que ser feito, elas só repetem aquilo todos os dias, o que vai acontecer? Quando você começa um negócio que você não tem nada disso, você gera muita insegurança e muita insatisfação para essas pessoas e tende a elas quererem sair do teu negócio. Então, você contrata uma pessoa boa, você espera que ela faça alguma coisa que fique claro, evidente, que é o óbvio, e ela não faz. Por quê? Porque ela está acostumada a trabalhar dentro de um processo, dentro do começo, meio e fim. E por ela não estar acostumada nesse processo que você tem hoje na tua empresa, o que vai acontecer? Você vai contratar muita gente boa, porém no tempo errado para a tua empresa, no momento errado para a tua empresa. Da mesma forma que você vai contratar pessoas no começo que palpa toda a obra, vai para cima, faz, mas também que não querem seguir processos, que não querem
seguir rotinas, que não querem fazer aquilo que agora a sua empresa precisa de fazer quando ela cresce, precisa se organizar, precisa ter processo, precisa ter tudo muito bem definido, tudo muito previsto, não pode ter improviso ali, né? E no começo você tem muito isso. Vocês estão entendendo que no começo do teu negócio você vai precisar de pessoas que estão dispostas a correr o risco, assim, entre aspas, não financeiro, mas com você, do processo, do entendimento do cliente pela sua entrega, de tudo que você está se propondo para o teu cliente a entregar e às vezes você não consegue entregar, então lidar com essa emoção, com essa frustração, com tudo isso que poucas pessoas estão dispostas, principalmente as que trabalham dentro de um padrão, que são mais conformidade, que são pessoas que precisam mais de processo, mais planejadora, mais analista. Outro ponto importante também, quando você coloca uma pessoa analista, ela quer entregar as coisas com perfeição, então ela tem muita dificuldade de executar a coisa para ontem, sabe, aquela coisa com muita rapidez que você precisa para entregar, para vender, para fazer. Então você tem que ter uma pessoa muito ágil do teu lado. Então são coisas que elas não se conversam muito bem e elas precisam ser adaptadas no momento de cada um. Então quando você começa o negócio, você tem que ter mais pessoas ao teu lado que tem coragem, que agita, que vai para cima, que mete a mão na massa e faz e não tem medo. E mesmo que essas pessoas em algum momento vão se entediar de estar dentro de um processo e faz parte disso, elas vão procurar outros desafios, ou você vai continuar crescendo e desenvolvendo ao ponto de ter desafios para todas elas, ou elas vão sair da tua empresa, mas faz parte do processo. Porque se você não tiver essas pessoas no começo, você vai patinar muito e você não vai sair do lugar. Por quê? Porque você não tem investimento suficiente num pequeno negócio para padronizar. E aí, para a gente finalizar esse nosso ensinamento de hoje, o que você precisa pensar é o seguinte: nesse começo aí, inicial aí do teu negócio, se estiver dando os primeiros passos, você vai ser obrigado a aprender sobre marketing e vendas. Você vai aprender a vender. Altair, mas eu não sou vendedor, eu não gosto de vender. Então, você não pode abrir um negócio pequeno se você não é uma pessoa que gosta de se comunicar e gosta de vender. Por quê? Porque senão você não vai chegar a lugar nenhum, porque vai ser muito difícil alguém fazer isso para você nesse estágio inicial, nesse nível assim que você está chegando. Então você vai precisar, sem dúvida nenhuma, ter clareza sobre isso, sabe? Porque vai chegar um momento que você vai perceber que se você não direcionar muito bem o teu negócio com as pessoas certas, você vai cansar, o teu negócio não vai avançar e com certeza absoluta você não vai atingir seus objetivos. Então, se você quer crescer, se você quer desenvolver, você tem que entender desse jogo de contratação de pessoas no lugar certo, no tempo certo, na hora certa, né, que a sua empresa precisa, e depois você vai ajustando, vai trocando alguns, vai reformulando a forma de ação dessas pessoas dentro do teu negócio, mas no final da história você vai precisar aprender isso, porque senão você vai perder muito dinheiro, você vai contratar pessoas boas, de confiança, mas que não vão fazer seu negócio andar. Por quê? Porque elas não estão na sua empresa no momento certo, na hora certa. Pensa nisso, que isso vai te ajudar muito a crescer o teu negócio.